Queridos amigos, senhoras, senhores, sob a proteção divina, sob as bênçãos de Deus, encontramos-nos muito próximos do seu amplexo amoroso, que aguarda de todos nós a decisão espontânea de segui-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, há um convite expresso do Mestre Jesus, principalmente às pessoas rebeldes, às pessoas que se distanciaram do seu Evangelho, que se encontram arrependidas, que desejam voltar, que desejam reconciliar-se consigo mesmo. Esse convite de Jesus do Evangelho de Mateus refere-se também àqueles que estão passando por profunda depressão, vergados ao peso da consciência, do remorso, das dificuldades, dos obstáculos da vida. Esses dois tipos de personalidades, quais sejam os que se arrependeram dos seus equívocos e buscam o Mestre, e aqueles outros que se encontram vergados ao peso da cruz, considerando a sua trajetória muito difícil. É para eles que Jesus dirige e conclama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando ele fala que o jugo dele é suave, quando ele se refere ao peso do fardo dos que seguem-no como leve, a gente fica a imaginar qual será o peso do fardo daqueles que optam não por seguir o Evangelho, não por seguir a espiritualidade, mas mergulham no lamaçal da materialidade. Esses então vão ter um jugo muito mais duro, vão ter um fardo muito mais pesado, porquanto as pessoas que se vinculam às tentações do mundo, que se entregam aos prazeres físicos, envolvem-se inegavelmente a uma pleiade de espíritos que vêm vampirizar suas energias, debilitando, vem fazer com que ele fique submisso e dominado por essas entidades. No Livro dos Espíritos, na questão 459, fomos informados de que nós somos, de um modo geral, nós humanos, somos não só influenciados pelos espíritos, mas até certo ponto dirigidos por eles.
Não podemos, não devemos acusá-los pelos nossos equívocos, alegando que foi por causa de influência espiritual que agimos desta ou daquela outra forma. Porque nós temos o livre-arbítrio, e se somos influenciados, podemos atender ou não essas sugestões negativas. E quando aderimos a eles, aos obsessores, aí sim, o fardo é pesado, porque eles pegam pelo pé mesmo, não deixa ninguém mais em paz, e transforma-se de uma simples fascinação a uma obsessão cruel, a uma subjugação. Mas o Mestre está sempre a nos convidar: vinde a mim. Mas nós, humanos, cheios de problemas, costumamos relutar. E relutamos porque nos imaginamos imerecedores, porque nos consideramos criaturas pecadoras, que não estamos a merecer o abraço do Mestre, porque eu pequei, porque eu cometi tal crime, porque eu sou uma alma pecadora, sem saberem que esse sentimento de culpa é um processo de nossa própria consciência a nos cobrar, mas que Deus não cobra de nós. E quando eu passei a analisar que na misericórdia divina Ele não faz essa cobrança, eu me senti aliviado pelos crimes, pelos equívocos, pelos erros, pelas agressões que eu cometi há tempos atrás. É verdade, Deus não tem nenhum interesse pelo que nós fizemos, nenhum. Há um interesse da espiritualidade maior para o que estamos fazendo agora e pelo que estamos programando para amanhã. Isso interessa, o que estamos fazendo e o que pretendemos realizar. Isso sim é o que identifica a expectativa do mundo espiritual com referência a nossos atos. Mas alguém pode perguntar: mas Anelis, será que Deus não nos cobra pelos erros passados? Cobra não. Querem uma prova? Tanto Deus não cobra nossos débitos passados, que Ele, cada vez que a gente renasce no mundo, Ele passa uma esponja para que a gente não se lembre. A gente não se lembra do que fez, porque não é importante o que fizemos. O importante é o que estamos fazendo e o que nos propomos realizar. Isso é importante. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 6, ele diz uma frase que é uma pergunta para nós, todos nós: sois servos do pecado para a morte, ou sois servos da obediência para a justiça? Analisando o apóstolo Paulo e procurando entender a sua fala, nós passamos a compreender
que todos nós somos escravos de alguma coisa, de alguém. Ou somos escravos do mal, do pecado, do vício, ou somos escravos da obediência, do esforço de nos melhorarmos, mas somos sempre escravos. Tem pessoas que relutam: eu não sou obediente a nada, eu não obedeço a ninguém, eu não sou escravo de nada. É sim, é escravo sim. E quem afirma que não é escravo, disse ser livre. Eu sou livre, eu não obedeço aos ritos sociais, eu não estou preocupado com as normas, eu sou hippie, eu sou isso, eu sou aquilo. Grande equívoco, porque para sermos livres, entre aspas, é preciso primeiro obedecer, porque eu só caminho livre pelas ruas se eu obedeço às leis da sociedade. Se eu dirijo um carro, preciso obedecer às leis do trânsito. Se eu ando pela calçada, eu tenho que obedecer o respeito ao semelhante. Eu tenho que andar vestido dentro dos padrões, porque senão eu serei detido, recolhido a xadrez. Para eu ser livre, é preciso que eu seja uma pessoa obediente, obedecer às normas. Por isso Paulo diz na sua epístola: somos escravos do pecado ou somos escravos da obediência? Ou seja, ele está dizendo para nós termos muito cuidado para saber se nós estamos obedecendo ao determinismo divino. Em verdade, nós somos rebeldes, muito rebeldes. Não gostamos de obedecer. Não gostamos. Somente os animais inferiores na escala evolutiva são rigorosamente obedientes a Deus. A vespa, a lagarta, o marimbondo, a abelha, ou uma fera selvagem como o tigre, o leão, a girafa, esses insetos e esses animais obedecem às leis predeterminadas do Criador. Mas nós temos o livre-arbítrio e optamos muitas vezes por não atender os pedidos da espiritualidade, de não seguirmos o caminho da obediência, do bem. E somos agressivos, e somos ingratos, e carregamos para nós crimes, que embora Deus não cobre, a nossa consciência cobrará. E tudo isso começou na nossa origem, criados nós que fomos simples e ignorantes. Está lá no Velho Testamento, no livro Gênesis, que Deus colocou o homem e a mulher no paraíso e recomendou ao casal que não comesse do fruto da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal,
que se encontrava no meio do jardim. E eles comeram. E quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomaram a consciência do que era certo, do que era errado. Adquiriram livre arbítrio para decidir o que quisesse, que caminho tomar. Antes, animais irracionais comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornam-se livres para decidir. O livre arbítrio aparece e a responsabilidade pelos atos também. O doutor Jaider Rodrigues, ele faz uma definição, ele como pesquisador espírita, psiquiatra, ele define a pessoa que está com depressão como alguém rebelde, revoltada, que não aceita a vida que está vivendo. O deprimido, aparentemente, é uma pessoa mansa, segundo ele, que por décadas acompanhou o sofrimento das pessoas com depressão. Então ele definiu com a seguinte frase: que quem está com depressão diz para ele próprio, no seu subconsciente: se eu não tenho a vida que quero, eu não quero a vida que tenho. E aí caminha para um suicídio, para uma autodestruição, porque não aceita a vida que ele quer, não é a que ele está vivendo, ele não aceita aquela vida, é uma rebeldia. E nós espíritas sabemos que a vida de cada um de nós foi programada no mundo espiritual para nosso bem. Se estamos sofrendo, é para nosso bem. Se temos irmãos complicados, é para nosso aprendizado. Se a esposa, se o marido, se os companheiros, se o filho são rebeldes, perigosos, incompreensivos, ingratos, é porque nós precisamos da companhia deles para trocarmos experiências, para aprendermos juntos. Diz Dr. Jaider, então, que quem tem depressão é alguém que não aceita a vida que está vivendo, é um rebelde. E voltamos então ao apóstolo Paulo aos Romanos: és servos do pecado ou és servo da obediência? Se és servo da obediência, estás no caminho de Jesus. É preciso aprender a obedecer, ter humildade para obedecer os desígnios divinos, porque tem aqueles que caminham, que trilham, obedecendo às inspirações negativas dos obsessores. Opção. E esses que agem assim, que se transviam do mundo para a senda do mal, são influenciados até o dia em que se arrependam, voltem atrás, peçam perdão e digam: Deus, Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu tenho, eu não suporto sofrer tanto, eu escolhi um caminho equivocado, eu peço-lhe perdão. É para estes que se arrependeram, que querem se corrigir, que Jesus estende os braços: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Esse cansaço que Jesus se refere não é o cansaço físico de alguém que caminhou 2 léguas.
mas é o cansaço de quem não aguenta mais ouvir aquela música, é o cansaço de quem se enfastiou daquela comida, que não aguenta mais o cheiro do álcool, do fumo, do vício, não tolera mais aquele ambiente, saturou. A esses, Jesus convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. No caso, quem são os sobrecarregados? São aqueles que consideram sua cruz pesada demais. E nós sabemos que a nossa cruz tem o peso das nossas forças, mas às vezes ela começa a pesar mais do que a gente pode suportar. Por que será? Porque não oramos, porque não vigiamos, porque não fizemos exercício para fortalecer os músculos, e a nossa cruz começou aparentemente a pesar demais. Não estamos preparados, não nos preparamos, não nos corrigimos, e começou a pesar demais por falta de vigilância e oração de nossa parte. Mas a cruz que Deus permite que a gente conduza é compatível à nossa força, absolutamente compatível. Uma coisa maravilhosa é sabermos que, por pior que sejamos, por maior crime que tenhamos cometidos, sempre tem a misericórdia divina. Sempre existe mais uma, mais outra, infinitas oportunidades para a gente se redimir, para a gente se corrigir. O Deus que a doutrina espírita demonstra, apresenta-nos, é um Deus de infinita misericórdia, que espera por nós infinitamente. Nós ficamos impacientes quando estamos esperando no ponto do ônibus o ônibus chegar. Ficamos impacientes porque o elevador está demorando 30 segundos chegar. O semáforo não abre para que eu dispare meu carro por 25 segundos. Ficamos impacientes, mas Deus espera por milênios, por milhões de anos. Há milhões de anos atrás, na época das cavernas, do Australopithecus, do homem primitivo da África, que vivia estraçalhando e matando indiscriminadamente, que apegava-se à sua prole de uma forma egoística, um amor egoísta. Esses selvagens que habitavam as grutas e que não sabiam fazer o fogo, eram auxiliados, protegidos, amparados pelos braços de Jesus, pelos emissários de Deus, que apareciam a eles para ensinar-lhes as primeiras lições da civilização. Porque, de que forma poderíamos explicar como o Homo sapiens aprendeu a fazer o fogo? Como? Atritando duas pedras, colocando alguns gravetos. Como o homem da idade da pedra aprendeu a cozinhar, a descobrir que aquela raiz do inhame cozinhando era gostoso? Como é que ele aprendeu a colher o trigo, machucá-lo, misturá-lo com água, fazer uma massa e daí fazer o pão? Ninguém pode aprender nada do nada. Temos sempre tido um professor para nos ensinar. Os homens das cavernas também tiveram seus mestres, espíritos que se materializavam, ensinando a eles como fazer o fogo, como colher, como plantar.
como arrancar uma raiz e comer como remédio. O auxílio espiritual está sempre ao nosso lado. Daí porque André Luiz nos diz, em Evolução em Dois Mundos, que os espíritos superiores amparavam o homem primitivo das cavernas, auxiliando em tudo que era possível, até que chegou um estágio que disse assim: agora vocês, humanos, caminhem com seus próprios pés. E se afastaram, para que nós fôssemos responsáveis pelos nossos atos, mas antes ensinaram a caçar, pescar, cozinhar, fazer fogo, viver em sociedade. Tudo foi ensinado pelos espíritos, ou seja, o processo da mediunidade aconteceu nas origens do homem primitivo há milhões de anos. Há milhões de anos. Os índios brasileiros, tupis guaranis, tinham como Deus maior Tupã. O Deus Tupã dos índios tupis guaranis era o Senhor dos céus, da terra, o Criador do relâmpago, do trovão, das nuvens, dos mares, dos peixes, das aves, dos animais. E segundo os índios tupis guaranis, foi Tupã esse Deus que desceu dos céus e ensinou a eles como devia caçar, fazer as ocas, cozinhar, plantar, colher. Fica então esclarecido que nós aprendemos sempre de alguém, e esse alguém misericordioso, que está de braços abertos a nos ensinar, a nos acolher, chama-se Preposto de Jesus, ou o próprio Jesus, nos nossos caminhos. Não devemos nos culpar, nos condenar, dizer que somos pecadores, que não somos merecedores. Não podemos mais dizer isso, porquanto Jesus escolheu justo um grande pecador, Saulo de Tarso, diretamente implicado no assassinato, no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E Jesus convoca este homem. Alguém poderia questionar: mas como, Jesus, tu vai convidar para ser teu missionário um criminoso? Porque Deus não se preocupa com o que nós fomos, mas com os projetos que temos para o hoje e o amanhã. E Jesus sabia que Saulo, o homem que perseguia os cristãos, era um homem de fibra e de fé, e queria ser útil, iria ser nas mãos dele um vaso escolhido por Deus, um vaso escolhido por Deus. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos a história do primo de Jesus, João Batista, sendo preso por ordem de Herodes, e vamos ver Jesus, o seu primo, a sair pelas margens do mar da Galileia, a convidar os pescadores para serem seus discípulos. Jesus não saiu escolhendo os médicos, os filósofos, os grandes pensadores, os nobres, os sacerdotes. Ele escolheu os pescadores. Que se a gente fizer um jeitinho no português, tirar uma letrazinha, ele escolheu os pecadores.
Mas os pecadores arrependidos, aqueles que queriam se modificar, era para esses que Jesus estava convocando para reformar o mundo. E ele então chama André e Simão, filho de Jonas: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Vinde, vinde. É o convite que Jesus faz a nós. É o convite de Jesus, nos conclamando a uma mudança comportamental. Vinde, eu vos transformarei em pescadores de homens. Seguir Jesus é um tipo de escravidão, porque a gente tem de ser servo de alguém. Ninguém está livre. Somos servos do bem ou do mal. Jesus disse certa feita: ninguém pode adorar dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. Ou adora um e repudia o outro, ou ama um e odeia o outro. Não tem outra alternativa. A opção é nossa. O caminho a seguir é nosso. E o convite do Mestre permanece de pé. E sabendo como funciona o mecanismo da justiça divina, nós ficamos a par da excelsa misericórdia de Deus. Consultando o Evangelho de Lucas, em que Jesus compara o reino dos céus a um grande proprietário, entre parênteses, Deus, que tinha 2 filhos, um que era obediente a seu pai e o outro que era rebelde. Ou seja, essa parábola de Jesus retrata a humanidade. Esse proprietário era Deus. Esses 2 filhos simbolizam os 2 tipos de personalidade do ser humano: os que seguem as determinações divinas, os que obedecem ao seu pai, e aquele outro que desobedece às leis, às normas, que é o rebelde, que optou a ser escravo do pecado. O mais velho, escolheu ser escravo da obediência, servos da obediência, obedecia o pai. O outro optou ser escravo do pecado, dos vícios, das paixões. Então conta Jesus: o reino do Senhor, o reino de Deus é semelhante a esse proprietário, que tem 2 filhos, e que um dia o filho mais novo diz: papai, eu quero falar com o Senhor, eu quero reivindicar meus direitos. Como assim, meu filho? Você não tem tudo? O que é meu é seu e do seu irmão? Não, mas não é assim. Eu já me sinto com idade de ganhar o mundo, de gozar a vida. Eu quero reivindicar os meus direitos, ou seja, eu quero receber minha herança ainda com o Senhor em vida. Eu não quero esperar que o Senhor morra. Eu quero receber o que é de meu direito. Mas meu filho, você é muito jovem, o mundo tem muitas armadilhas.
Eu quero, meu pai, eu preciso experimentar o que é ser rico, eu preciso ser feliz. Insistiu tanto que o pai: está certo, meu filho, você só se acha feliz se ganhar o mundo e levar consigo os seus bens, os seus pertences materiais. Chamou então um contador, eu não sei se foi Anchieta, chamou um contador para fazer o levantamento dos bens, fez os cálculos, transformou aqueles bens, a metade dos bens, em moedas. E o filho mais jovem, sob reclamação do seu irmão mais velho, que dizia: ele deixa ser doido, rapaz, te aquieta, tu vai perder esse dinheiro lá fora, tu vai pegar uma doença, tu vai morrer. Ele não escutou pai, irmão, ninguém. Pegou o saco de dinheiro, botou nas costas, montou no alazão e partiu. O pai ficou choroso, mas sabia que o livre-arbítrio é preciso ser testado. E aquele homem, aquele jovem, chega nas cidades próximas com muito dinheiro, hospeda-se no melhor hotel, convoca as pessoas da vizinhança para fazer festas, banquetes, e logo adquire uma pleiade de amigos, entre aspas, interessados em passar a noite comendo e bebendo e farrando às custas dele. Ele imaginava que essas pessoas que bebiam com ele eram seus amigos de verdade, eram só aproveitadores daquele esbanjador, daquela criatura pródiga, sem controle, sem medida. Passaram-se os meses, viajou de cidade em cidade, de país em país, até que chegou numa região longínqua, em que o verão foi cruel, pesado, e quando ele cuidou, só tinha 2 ou 3 moedas no fundo do saco. Ele convoca os amigos, que tinham uma centena, e expõe: meus amigos, por meses e anos nós nos divertimos, eu paguei todas as despesas, mas de hoje em diante eu não posso mais pagar. Não posso, porque eu constatei que minha fortuna se acabou. Eu tenho só uns trocados, que eu tenho que comprar um pão para me sobreviver. E eu conto com a amizade de vocês. Não, pode contar conosco. Você está morando aonde? Vai ficar nesse hotel? Não, vou para uma pensão mais pobre, para poder pagar. Não, conte conosco. E cada um foi para um lado diferente, ele ficou sozinho. Os amigos se evaporaram, sumiram. Não existiam amigos, aproveitadores. Ele se deu conta que não tinha ninguém por ele. Lembrou-se do pai. Tempo bom da casa de meu pai, bem que ele me alertou, mas eu vou ganhar dinheiro aqui, eu vou recuperar. Mas a seca estava grande, pesada, difícil, não arranjava emprego, começou a passar fome, acabou, a última moeda sumiu, e ele então pediu chorando, implorou a um proprietário que desse qualquer coisa por um prato de comida, que ele estava morrendo de fome. Fazia dias que não comia. O proprietário teve compaixão daquele jovem e disse: você topa cuidar dos porcos? Se eu faço qualquer coisa, eu quero é comer. E ele dava aos porcos alfarroba, uma semente, umas bagens, que quando são secas ao sol ou torradas no fogo, fica com gosto de chocolate. Então quando ele dava para o porco comer, que o porco mastigava, saía aquele cheiro de chocolate, e ele tinha vontade de comer alfarroba, tal era a sua fome. Mas o dono dizia: opa,
não vá comer a comida dos porcos. E ele começou a chorar. É isso mesmo, meu pai tinha razão. Os empregados de meu pai comem pão com manteiga, eu aqui quero comer alfarroba e o dono não deixa. Eu vou voltar, porque eu não aguento mais. E eu vou chegar lá e dizer assim: papai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Deus, eu não mereço ser chamado seu filho, eu quero ser seu empregado. Pediu as contas, arranjou uns 2 ou 3 pães secos e voltou a pé. Não tinha mais alazão, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Quando ele aparece no horizonte, um farrapo humano, as roupas rasgadas, a barba crescida, cheio de piolho na cabeça, magérrimo, quase irreconhecível, o seu pai olha e diz: é meu filho, e corre para abraçá-lo. Vinde, meu filho, vinde a mim, e abraça-o. O irmão mais velho disse: mas papai, ele gastou tudo, foi rebelde, irresponsável, gastou com mulheres, com boemia, o senhor ainda recebe? Meu filho, diga isso não, porque ele estava perdido e foi encontrado. Eu achava que ele estava morto e reviveu. É motivo de alegria, sim, façamos festa, roupa nova, anel no dedo, festa, porque estava morto e reviveu. Essa é a misericórdia de Deus. Por maior que seja nosso pecado, Deus está sempre de braços abertos, sempre esperando por um momento certo para nos acolher, para nos oportunizar. É esse Deus misericordioso, maravilhoso, divino, que nós sabemos que existe. Esse Deus que nos ampara desde quando éramos animais inferiores, esse Deus que nos protege mesmo a gente pecando, esse Deus que nos dá a oportunidade de resgatarmos nossos crimes, que passa a esponja na memória para que a gente não fique traumatizado pelos males que praticamos, não nos lembremos das peripécias negativas, dos erros, dos equívocos, e está sempre pronto, como esse velho da parábola: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Façamos festa, façamos festa. Nós estamos no mês de dezembro, fizemos festa no dia 24, referente ao dia 25, indiscutivelmente é um mês em que se pensa mais no Cristo, em que as vibrações se harmonizam mais, em que o ser humano começa a pensar no próximo, ainda que influenciado pela mídia, pelo interesse comercial, ainda assim nós nos preocupamos em presentear, em abraçar, em desejar feliz ano novo, feliz Natal. É motivo de uma vibração melhorada no clima psíquico do planeta, no planeta cristão, sem dúvida. E nós, que temos em Jesus o exemplo, o modelo e guia, e Jesus que disse que não veio para ser servido, mas para servir, nós começamos a entender o como é bom, o como é agradável servir alguém,
presentear alguém, abraçar alguém, socorrer alguém, como isso incentiva e estimula-nos a uma alegria íntima, de troca, de energia, de gratidão. Neste Natal, como em tantos outros natais, nós saímos às compras, nós compramos roupas novas, alimento sofisticado, que especialmente na véspera do Natal a gente vai usar em nossa casa. A nossa sala fica recheada de luzes, construímos uma árvore de Natal, montamos um presépio, damos risadas, estamos felizes, convidamos parentes, amigos para uma confraternização. E quando chega momentos antes, a gente se pergunta: será que eu esqueci alguma coisa? A torta já fui buscar, os salgadinhos estão prontos, a toalha da mesa está posta, a árvore está acesa. Está faltando alguma coisa? Alguém dirá: não, mas está faltando o essencial. Eis que João, o evangelista, o apóstolo, no livro Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, ele que está na ilha de Patmos tendo as visões celestiais, ele repete as palavras de Jesus dirigidas a nós. Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e cearei com ele. Conta-se que um famoso pintor retratou em tinta óleo essa passagem bíblica de Jesus batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Então ele pinta Jesus batendo a porta, uma porta decorada com flores silvestres, Jesus vestido aquele traje à moda judaica, sandália nos pés. Então uma das pessoas que estava apreciando a exposição de pintura disse: o senhor foi quem pintou esta obra-prima? Disse: fui eu. Tem um defeito nessa sua pintura. Disse: mas qual o defeito? O senhor percebeu que a porta que o senhor pintou, o senhor esqueceu de botar a fechadura? Como é que ele vai entrar? Aí o pintor voltou-se para o crítico e disse-lhe: quando eu pintei isso aí, era retratando o que tem no Apocalipse. Essa porta não é porta de madeira, de alumínio, de PVC, não, é a porta do coração. Eu retratei Jesus batendo na porta do nosso coração, e a porta do nosso coração não tem ferrolho pelo lado de fora, não tem trinco pelo lado de fora, a chave é por dentro. Nós é que devemos tomar a iniciativa de abrir a porta para Jesus adentrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e cearei com ele. Jesus, do passar desses milhões de anos, de braços estendidos, a nos convocar: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados.
E nesse instante, em que estamos em época de festa, Ele bate na porta do nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e ceio com Ele. Que Jesus nos abençoe.